Eu sou Fernanda Rossi e esse é o Cinquentei Podcast, um espaço onde maturidade não é desculpa, é autoconhecimento e posicionamento. É um caminho para infinitas possibilidades. E hoje eu recebo uma convidada muito especial. Ela foi considerada em 2025 pela Top of Mind da Embrapa a melhor ginecologista do Rio de Janeiro. São mais de 30 anos de experiência e para mim tem um significado muito especial. Foi a minha primeira ginecologista, lá atrás, aos 18 anos. E hoje a vida me traz de volta para esse encontro, para falar sobre reposição hormonal, climatério. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia Magier. Nossa, é uma honra estar aqui. Eu fiquei tão emocionada quando eu recebi um Eu convite estou muito seu. feliz É um também. resgate, um reencontro. Nossa, delícia em falar de um assunto que eu amo, que é saúde feminina, mulher 50 a mais. Isso, e a gente vai começar mesmo ali do iniciozinho para falar sobre o que é exatamente a perimenopausa e a menopausa? Porque, hoje é até um assunto mais debatido, né, mas antigamente, por exemplo, eu não tive essas informações da minha mãe. Então tem gente ainda que fica um pouco perdida nessa Com certeza. situação. Na verdade, falar de menopausa, as pessoas têm vergonha de falar de menopausa, porque falar que está na menopausa é sinal que está velha. Pra você ter uma ideia, Fernanda, na época da minha faculdade, eu aprendi, há 35 anos atrás, quando me formei, que o professor falou, quando chegar na menopausa, a mulher não precisaria mais ir ao ginecologista. E hoje a gente olha, como assim? Se a gente passa um terço da nossa vida em privação hormonal depois da menopausa. Então, não vai mais a médico, não vai mais. Ele falava, não vai mais ter filho, não vai mais menstruar, não precisa mais evitar filho, não precisa mais ir. E a gente sabe que hoje talvez seja o momento que mais a mulher precisa do ginecologista. Com certeza, quando Então, falta libido. e não se falava, não se falava, era vergonha, era a mulher tinha. Quando eu perguntava, às vezes, no consultório, ela baixava a cabeça, ela não olhava no olho, porque tinha vergonha, porque ela achava que, já estou ficando velha. E hoje, graças às redes sociais, graças à ciência que está oferecendo muito tratamento e as pessoas estão vivendo muito mais, Uhum. se viu a necessidade de informar. E podcasts como esses é maravilhoso, porque você está levando informação de qualidade para as mulheres. Então, menopausa é um conceito no tempo. O que que é tempo? 1 ano sem menstruar, mas é um conceito para livro teórico. O que a gente sabe que a queda hormonal ela acontece até 10 anos antes. E aí a gente chama de perimenopausa todo aquele processo que acontece desde que começam as alterações hormonais 10 anos antes e até a chegada do climatério, aí sim, transição menopausal, e quando tem 1 ano que você não tem mais menstruação, você pode Uhum. dizer, está na menopausa. Sendo assim, a mulher deve começar a se preocupar e a tratar e a avaliar os seus hormônios até 10 anos antes. Mas, mesmo sem sentir nada, será que ela realmente não sente nada? Ou ela rotula como normal? Então, por exemplo, vocês podem imaginar que cansaço pode ser um sintoma de uma queda hormonal? Uma TPM que não tinha antes, quando era mais jovem, passa a ter depois dos 40, pode ser já da transição menopausal? E é sobre isso que a gente precisa alertar as mulheres. Se você começa a ter sintomas que você não tinha e que te chamam a atenção e que principalmente atrapalham sua qualidade de vida, checa seus hormônios, porque 10 anos antes já começa essa perimenopausa e tem tratamento. E ainda tem a menopausa precoce, né, Sim. quando a mulher começa o quê? A partir de 30 e poucos anos? Antes dos 40 anos, a gente rotula como uma menopausa precoce, de novo, dos livros. Mas a gente sabe que a expectativa de menopausa no Brasil é entre 48 a 52 anos. Então, abaixo de 45, a gente pode considerar que é uma menopausa precoce. Menopausa mesmo, aquela falência de todos os hormônios, parada de menstruar, 1 ano sem menstruar. Antes dos 45 anos, a gente considera precoce, inclusive a terapia de reposição hormonal na mulher 45 é diferente daquela da mulher de 55. Por quê? Porque as demandas hormonais que a mulher precisa aos 45, a gente tenta mimetizar aquilo que seria uma produção normal da mulher de 45 com as necessidades da terapia hormonal na proteção óssea, cardiovascular, que é diferente da mulher de 55 anos de idade. Sim. Eu tenho uma pergunta que talvez seja até um pouquinho polêmica, né, sobre a reposição hormonal. Quem é ou deveria ser o profissional responsável pela reposição hormonal? Porque hoje eu vejo nutrólogos, endócrinos, ginecologista. Quem é esse profissional? Pergunta excelente, Fernanda. O que que eu vejo?
O médico que está atualizado em terapia de reposição hormonal. Muitas mulheres chegam para mim hoje e vêm de outros colegas, até ginecologistas, que teoricamente a resposta lógica seria o ginecologista, e o ginecologista que não se atualiza, é melhor que não faça. Então, respondendo a você, quem é o profissional? Aquele que sabe tratar não só a reposição hormonal, mas o tipo de hormônio, a via, a dose e principalmente quem trata as complicações, porque a gente sabe que terapia de reposição hormonal não é uma receita de bolo. As pessoas são diferentes, com demandas diferentes, com comorbidades diferentes, intercorrências elas podem acontecer e quem lida com hormônio tem que ter a responsabilidade de saber lidar com as complicações que podem advir. Então, se você vai para um outro médico que infelizmente, a gente faz um cursinho de final de semana, ou que faz um cursinho online, se intitula como um especialista em terapia hormonal, mas no primeiro sangramento ele já não sabe o que fazer e manda para o ginecologista. Ou casos mais graves mesmo, que a gente sabe que pode decorrer efeito colateral de mal-estar, de eventualmente possibilidade de malignidade. Não adianta e não deve se aventurar num campo onde ele não saiba tranquilizar aquela mulher que aquilo pode ser normal ou não, e ter que encaminhar para outro especialista depois dele ter começado uma terapia de reposição hormonal. Então, a quem está apto, quem está atualizado, sim, pode fazer. Essa possibilidade de malignidade, hoje a reposição hormonal, ela é encarada de outra forma? Porque Sim. ela era encarada como a causadora do câncer. Então, vamos voltar um pouquinho, vou te explicar isso, é importantíssimo. Lá Uhum. atrás, em 2003, houve um estudo chamado WHI, onde se evidenciou que reposição hormonal dava câncer de mama. Por quê? Porque o que foi utilizado naquele estudo, depois de anos estudando, se viu que a escolha das mulheres foi com um critério não adequado, então colocavam mulheres fora das janelas de oportunidade, fumantes, obesas, para fazer reposição hormonal via oral, com um tipo de estrogênio, que é estrogênio de égua prenha, com uma progesterona, que era uma progestínica, que era sintética, e realmente ali aumentou muito o risco de câncer de mama, estatisticamente significativo, e suspendeu-se a terapia de reposição hormonal naquele momento. Então, se você olhar com o olhar de 23 anos atrás, sim, hoje os estudos todos mostram, primeiro que a gente já não utiliza quase a via oral. A gente não utiliza esse tipo de estrogênio, nem esse tipo de progestínico. Então, hoje não tem risco de câncer de mama usando o hormônio certo, na via certa, para a paciente certa. Porém, uma coisa que é muito importante, uma coisa é o que a gente está dando para aquela mulher de hormônio, a outra coisa é o que que o corpo dela está fazendo com aquele hormônio, como ela está metabolizando esse hormônio. E isso é importante você ter a avaliação integrativa dessa mulher. Então, quem faz risco para câncer? Não é o hormônio, é o que o organismo faz. E quem é esse organismo que tem mais risco? Aquele que está obeso, que está inflamado, que as suplementações não estão adequadas, que tem um desequilíbrio metabólico, quem tem síndrome metabólica. Então, você fazer com segurança precisa orientar o seu paciente de que não é só fazer reposição hormonal, ele tem que cuidar da saúde como um todo, o estilo de vida, se pratica atividade física, como é que é o sono, como é que maneja seu estresse, como é que está a saúde mental, as conexões sociais, a suplementação. Então, é um conjunto, não dá para a Conjunto. gente botar tudo na conta do hormônio. E naquele Uhum. estudo foi só sobre o hormônio. Por Entendi. isso que houve essa confusão que gerou e impactou tão negativamente, porque tantas mulheres durante muitos anos se privaram de uma terapia que é extremamente benéfica em termos de prevenção e qualidade de vida da mulher 50 a mais. Tá, e a gente falou agora de progesterona, estradiol. E a testosterona, por que que ela é tão controversa? Então, é complicado responder, mas a gente sabe que a mulher também produz testosterona, tanto pelo ovário, pela suprarrenal. Mas existem algumas correntes que ainda acham que testosterona é hormônio de homem e acabam contraindicando. Então, na verdade, é só uma questão de corrente de algumas escolas, principalmente escolas mais fechadas, que acreditam que a mulher não precisa da testosterona e é fundamental para a mulher. Aliás, é o primeiro hormônio que cai na mulher, normalmente aos 40 anos, é justamente a testosterona, que você faz uma reposição, ela fica Que é ótima. quando começa a perder a libido. É cansaço, memória, humor, Até a libido, memória? sim.
massa muscular, dificuldade em ganhar massa muscular, disposição, é aqueles sintomas que eu falei lá no início, Uhum. aqueles sintomas que você imagina, eu estou cansada, estou precisando tirar férias, e eu não consigo render muito no treino, porque eu estou mais cansada. Então, disposição, aí começa a ter baixa disposição, não vai para academia, então acredita porque não está indo para academia, não consegue ter uma boa performance em termos de ganho de massa muscular. E é só ajustar a testosterona que equilibra tudo. Maravilha. E sobre a trombose na reposição, existe esse risco? Na verdade, existe esse risco um pouco mais aumentado de acordo com a via que está sendo utilizada. Então, a gente sabe o seguinte: pacientes que já tiveram trombose, é contraindicado? Não é contraindicado, também é um mito, tá? Especialmente se a questão da trombose foi ligada a uma questão pontual. Exemplo, paciente que teve uma cirurgia, ficou pós-operatório acamada por muito tempo. A causa da trombose foi a questão do pós-operatório. Uhum. Pacientes que usaram pílula anticoncepcional durante muitos anos, obesas, Fumantes, né, tabagistas, com a pílula, exatamente, com a né? pílula, a Aham. combinação de fatores, está muito inflamada. Então, se você muda, foi o que eu falei, o hormônio tem que olhar o paciente como um todo. Você não pode ficar num único. Ah, tive trombose, estou condenada, nunca mais vou poder fazer terapia de reposição hormonal. Então, mas existe sim casos onde o paciente é portador de trombofilia, que tem uma mutação genética, especialmente fator 5 de Leiden, ele tem um marcador que vale a pena ser investigado. Nesses casos, tem que ter um pouco mais de cuidado, tem que ver se está anticoagulada, mas não é contraindicação. É contraindicação algumas vias. A gente sabe que a via oral, quando passa a primeira passagem hepática, os metabólitos que vêm desses hormônios são mais trombogênicos. Então, a gente Uhum. evita a via oral, a gente procura vias que não deem pico, a gente usa normalmente vias periféricas. Então, Como tem é que o chip, pode ser um como se fosse implante um hormonal, implante. chip é um termo popular, a O gente que é o não chip usa. da beleza exatamente? Chip da beleza, na verdade, é um termo muito popular, que é usado uma substância que não tem nada a ver com a terapia de reposição hormonal, que é a gestrinona, que a gente usa para patologias estrogênio dependente, endometriose, adenomiose, miomatose. Então, a gente usa para tratar patologias. Só que quando você usava ele na via de implante hormonal, se via que dava benefícios estéticos, tirava celulite, melhorava a disposição, melhorava a libido, e popularmente ficou conhecido como chip da beleza, que nós médicos condenamos veementemente usar esse termo chip da beleza. Não se Mas não a indica. gestrinona. Não a gestrinona. A Tá. gestrinona, como substância, ela é excelente na indicação de doenças estrogênio dependentes. Ela ajuda muito na questão de ganho de massa óssea na mulher na menopausa, na prevenção de osteoporose, mas não é uma reposição. Você não devolve porque a gente não produz gestrinona. Ele pode ser um hormônio adjuvante na terapia de reposição hormonal. E doutora Patrícia, por que nessa idade, aos 50 anos, né, ou nessa fase da menopausa, a mulher tem um ganho de peso, eh, importante e geralmente uma gordura abdominal? Por causa do hipoestrogenismo. A gente sabe que a queda do estrogênio, principal fator determinante, a queda do estrogênio por si só já gera um estado inflamatório. Esse estado inflamatório começa no intestino, tem logicamente repercussões, Uhum. pele muda, cabelo muda, unha muda, colágeno diminui, tem todo um processo de envelhecimento, mas o estrogênio, ele tem uma ação intestinal onde aumenta muito a resistência insulínica, que gera mais inflamação, alterações metabólicas, inclusive no colesterol, e determina esse acúmulo de gordura abdominal. Quer dizer, En não é história, eu estou engordando, eu estou perdendo a cintura. Não, essa mudança tem a ver com a queda do eu hormônio tive, do estrogênio. eu nunca tive barriga nem grávida, nem É grávida, eu só a falo útero, isso. só o bebê? E de repente eu Muda. comecei a me ver com uma barriga que, não sei, Você ela perde, a gente apareceu do fala isso, que nada. o corpo da mulher é em forma de pera, e à medida que entra na transição menopausa, na menopausa, vai virando maçã, Uma você perde maçã. as curvas, você começa a acumular gordura como se fosse homem, por conta da queda do estrogênio, que é o principal hormônio da mulher. E emagrecer aos 50 exige mais cuidados? Eu acho que os 50 ele não é que ele exige mais cuidados, exige o cuidado. Você tem que assumir que você está numa fase onde precisa equilibrar aquilo que vai desequilibrando. Então, assim, como a gente imagina que aos 50
a questão hormonal, ela está completamente diferente do que aos 35, você precisa regularizar esses hormônios, mas não é só isso, a dieta, porque o que que acontece? Por que que essa pergunta ela é capciosa? Porque a mulher acha que chegou aos 50, se ela está menstruando e não checa hormônio, a mesma dieta, a mesma atividade física que a vida inteira fez, dormindo bem, ela vê que não mudei nada, estou menstruando, não estou Uhum. na menopausa, meu médico disse que os hormônios estão normais, mas eu estou engordando. Então, assim, é porque na verdade não está tudo igual. Tem uma série de coisas E que precisa fazer. e falando da alimentação, tem mulheres que mesmo com alimentação muito saudável, têm um aumento de colesterol. Eu, por exemplo, a minha alimentação é saudável e o meu colesterol tá alto. É normal também nessa É fase? normal nessa fase, especialmente se a questão hormonal não estiver totalmente adequada, e não é só os hormônios da ovarianos, tem o hormônio da tireoide, tem seu cortisol, então é tudo interligado, a gente é uma pessoa só, porque na verdade se você está muito estressada, por exemplo, teu cortisol sobe, teu cortisol é produzido na suprarrenal, onde também é produzido o teu colesterol. Então assim, é tudo junto e misturado, é um super quebra-cabeça que todas as pecinhas têm que estar encaixadinhas, fora a questão genética, fora a questão estresse, então a questão metabólica, então tem que identificar, na verdade, o que está gerando o quê, o que que a gente precisa acertar. É como se fossem alguns pilares que a gente precisa ir fazendo as correções para gerar o equilíbrio. Mas geralmente consegue abaixar esse colesterol ou vai ter que tomar remédio para o resto da vida? Consegue, Consegue? consegue. Então existe uma luz no fundo do Tem túnel para vá mim. tem um holofote no final do túnel para quem É, resolve se meu cuidar. Deus! Eu fui fazer os meus exames e de repente fui fazer aquele exame para saber da perda óssea, como é que é o nome? Densitometria óssea. Densitometria óssea, exatamente. E, para minha surpresa, eu estava com osteopenia. Eu falei: "Meu Deus, o que é isso?". E aí me disseram que é bastante normal também. Sim, E também pelo caso eu tive problema na tireoide, isso também pode ter afetado. acelera. Como a mulher pode fazer para evitar a perda óssea? E a perda muscular também? Na verdade, estão interligadas, né, porque osso e músculo, sistema músculo-esquelético. Então, o que que acontece? Dieta, temos que ter cota de proteína. Então, assim, a pessoa às vezes tem uma alimentação que ela acha que é super saudável, como fruta, legume, verdura, e esquece da proteína. Então, existe uma demanda mínima de proteína que a gente tem que acertar. A questão hormonal é fundamental. E muitas vezes eu também escuto assim: faz exercício físico? Faço caminhada. Não é o melhor exercício para a mulher na menopausa. Então, o melhor exercício é a musculação. Ah, eu adoro fazer caminhada, pode continuar fazendo, mas não deixa de fazer musculação. Ah, eu faço pilates, pode fazer, mas não deixa de fazer musculação. Então, são muito pontuais aqueles eh, que pode determinar a virada de chave, o ponto Uhum. de inflexão para você evitar. E tem tratamento e você pode reverter. Então, assim, A osteopenia pode reverter? pode reverter. Pode reverter. Com mudança de hoje, pelo consenso Olha, me disseram do que sim, não. reverte pela consenso até do Congresso de Reumatologia, e por incrível apesar de ter milhões de medicamentos usados, a família dos bifosfonados, mas pelo Congresso de Reumatologia, o consenso, melhor tratamento para a osteopenia na mulher que está na 40 a mais, terapia de reposição hormonal. Logicamente, a gente tem que avaliar outros fatores, se é fumante, se é sedentária, se tem histórico familiar de osteoporose. Então, sabendo disso, você vai tratar com forma mais enfática, menos enfática, vai fazer associação de tratamento, mas reverte. E associado à reposição, os suplementos, por exemplo, a creatina é muito importante aí. Excelente, a creatina é excelente como Fundamental. fundamental, a atividade física correta, a alimentação é fundamental, a terapia de reposição hormonal é fundamental. Hoje podemos usar hormônios também que não são da reposição para ajudar no tratamento da sarcopenia, então temos muitos trabalhos científicos, porque a gente impressionante como as canetinhas ajudam para uma coisa, mas que é a famosa caneta emagrecedora, ótimo, controla a obesidade, mas a gente tem que ter muito cuidado se você não está trocando de doença, trocando a obesidade pela sarcopenia. A pessoa emagrece, mas não faz com acompanhamento médico, não faz uma dieta com nutricionista, não tem a suplementação correta e aí perde muito músculo, acumula gordura. Então você continua muito inflamada. Se olha no espelho, está linda, maravilhosa. Se pesa, ama o seu peso. Inclusive, se você não faz, nenhum tipo de ginástica e você
usa essas canetinhas, você emagrece mais rápido, né, Sim. do que quem tá malhando Fazendo ali, fazendo porque massa muscular musculação. pesa, por isso que é tão É. importante você ter uma avaliação da composição corporal, porque senão você só se o teu termômetro é o espelho, você pode estar trocando de doença e fazendo mais mal do que bem. E a balança, né, ficar se pesando todo dia: "Agora emagreci, agora não tá fazendo nada, exatamente, tá perdendo ali a Comendo massa". pouco, muitas vezes até desidratando, porque não bebe a quantidade de líquido. Uhum. Então, se você não tem uma avaliação correta da direção que você está dando no teu processo de emagrecimento, pode estar fazendo mais mal do que bem. Isso é um grande problema com essas medicações, que são maravilhosas, estão ajudando muitas pessoas a tratar a obesidade, que é uma doença que sim está relacionada à doença maligna, está relacionada à doença cardiovascular, é tudo verdade. Mas tomem cuidado de verdade. Não pode fazer sem acompanhamento médico. E não é só a obesidade que essas canetas tratam, né, também tem a questão da compulsão, né, a compulsão por álcool, a compulsão por doce, Sim, dá uma virada de chave, melhora né, muito, melhora muito, né, melhora muito. mas sempre com acompanhamento. Sempre com acompanhamento. E geralmente não é o ideal que não seja sozinha. Olha os suplementos, olha a dieta, olha a atividade física que está sendo acompanhada. Você tem que ter todo um direcionamento para não trocar de doença. E você percebe que a sua consulta também é um espaço ali de um acolhimento emocional? Nessa fase total. Assim como o estrogênio baixo, ele acumula gordura, a falta do estrogênio, ele faz a chamada neuroinflamação. Então, a mulher muitas vezes chega no meu consultório, olha para minha cara, só de estar ali, de ter um espaço para ela poder falar o que ela está sentindo, ela já começa a chorar. Tá. Ontem mesmo eu estava dando uma palestra e uma das perguntas foi de uma pessoa que estava na plateia falando que ela começou a ter angústia, depressão, foi parar no psiquiatra e tomava antidepressivo, e ela passou a não dormir, não melhorava da depressão, e ninguém compreendia ela, e ela, na verdade, começou a desconectar o casamento, não ter paciência com os filhos, irritação. Então, assim, é uma consulta que você tem que ter escuta, mas uma escuta genuína, porque hoje, pra você ter uma ideia, Fernanda, são mais de 176 sintomas descritos da menopausa. Cada uma tem de um jeito. Então, assim, o que não dá para a gente, às vezes, chega para mim assim, o contrário. Ah, eu passei pela menopausa, não senti nada. Eu falei, será mesmo que você nada mudou? Tá tudo igual. Exatamente, eu tenho várias amigas que dizem isso. Eu não senti nada. Eu senti tudo, eu tive crise, eu achei que estava enlouquecendo, eu procurei terapia, mas tem pessoas que dizem que não sentem nada. Será? Será que não é negação porque tem medo de fazer reposição hormonal? Será que elas atribuem como normal? Será que o sono é o mesmo sono reparador? O corpo está igual? Não, a memória está igual? Claro que não. Na verdade, Ai, a existe. memória, Imagina, brain fog, névoa nossa. cerebral, intestino que fica diferente. Muitas vezes a pessoa atribui uma outra causa, ela vai dando desculpas, mas é quase impossível, nem que seja o colágeno da pele, não é possível, não tem ruga, não aparece a ruga, não, o cabelo, a textura, ele muda, aquele rabo, você faz o rabo está murcho, isso tudo é hormonal, é do processo de envelhecimento, mas que a gente sabe que a queda hormonal, ela acelera, ela precipita, a perda óssea, ela acontece, fora os sintomas que ela não sabe, que ela não tem, por exemplo, o estrogênio, um dos principais fatores que a gente indica a reposição hormonal, é justamente a ação no vaso, na artéria, na artéria e na veia. O que que ele Uhum. faz? Ele faz com que ele deixe de ficar rígido e ele tem uma capacidade de adaptação. Exemplo, você toma um susto, tua pressão sobe, tua frequência cardíaca aumenta, com isso o vaso ele dilata. No que ele dilata, ele acomoda aquele aumento de pressão. A pessoa que não faz reposição hormonal, ela deixa de ter essa capacidade do vaso de adaptação. Ele Uhum. vai ficando cada vez mais rígido. O colesterol sobe, placas de ateroma vão depositando, mas isso não dá sintoma, a pessoa não sabe, então para ela está tudo bem, está tudo normal. Aumenta o risco de doença cardiovascular, porque aquela gordura em algum momento pode vir a obstruir esse vaso, você pode infartar. O osso ele não vai dar nenhum sinal para você que ele está perdendo massa óssea, você não vai sentir O nada, meu não deu nenhum, eu nem nenhum. Você só sabia. vai descobrir o dia que tiver uma fratura. E aí Deus me livre. estava com não você. Até porque você faz reposição Hã. hormonal, você tem a informação. Mas muitas dessas mulheres que dizem: "Eu não faço reposição hormonal porque eu estou ótima". Reposição hormonal é vida, É é exatamente. É vida. saúde, é prevenir. Que na verdade, o que que acontece? A Se vocês pensarem que no Brasil, idoso é 60 anos, eu vou fazer 60 anos ano que vem. Eu não me sinto zero idosa, eu performo, eu trabalho, eu faço tudo que eu quero fazer, a maturidade me dá essa liberdade, o poder do não. Então, assim, agora que eu tenho um terço da minha vida, a decisão de como eu quero envelhecer
faz toda a diferença. Então, quando a gente fala da reposição hormonal, é para prevenir o que você vai ter, e se você não fizer nada, vai acabar acontecendo. Então, se você pode prevenir uma demência, se você pode prevenir uma osteoporose, você pode prevenir de você ter um AVC, de ter um infarto, por que não? Então, e mais do que isso, como é que eu quero envelhecer? Eu não quero depender de ninguém para levantar da cadeira ou para tomar banho. Eu quero poder ter a liberdade, eu quero ter Uhum. cognição, eu quero ter autonomia. Isso para mim é envelhecer com saúde. Então, envelhecer, na verdade, não é saúde, não é não ter doença. Saúde é você estar com qualidade de vida, estar bem, com promovendo saúde e não prevenindo doenças. Eu acho que essa é a grande chave da diferença do olhar nessa mulher 50 a mais. Você tem ainda um terço da sua vida para você poder viver como você quiser. Bom, Maravilhoso. E quais são as novidades agora para 2026, em questão da menopausa? eu acho que a grande novidade, tá, a gente estuda o tempo Uhum. todo, a gente se atualiza o tempo inteiro e os trabalhos científicos, isso tem uma progressão, né, na verdade, lá atrás, quando se falava em reposição hormonal, só vamos dar reposição hormonal para aquela mulher que tem sintoma. Aí depois evoluiu um pouquinho, vamos dar reposição hormonal, a gente sabe que os principais sintomas são nos primeiros 5 anos, então durante 5 anos você faz reposição hormonal e depois você suspende. Aí, como assim? A pessoa: "Olha, você está ótima, tem 5 anos que você está na menopausa, agora parou, tá? Vamos parar porque já deu 5 anos". Isso tudo foi caindo por terra. Depois foi: você pode fazer reposição hormonal até o dia que você morrer, desde que o benefício supere o risco. Então, isso também já foi um grande avanço, não precisa parar quando você está no auge, super bem. Depois foi para você fazer reposição hormonal, não precisa ser só nos primeiros 5 anos, só com sintoma e até morrer. Você tem 10 anos, que é a chamada janela de oportunidade para começar a fazer terapia de reposição hormonal, que você está seguro. E a grande novidade que a gente fala e enche o peito de orgulho são 2. Uma é que a reposição hormonal não dá câncer, isso está mais do que, E agora tem a evidente. facilidade de comprar na farmácia, O eh, SUS agora está também liberando a está questão da liberando. reposição hormonal, Aham. então, assim, não dá câncer, então parem com essa coisa que não dá câncer e que vai dar trombose, nada, nada disso hoje tem comprovação científica, mas a grande novidade é: acabou a janela de oportunidade. Você vai avaliar paciente que já está há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, você vai ter um cuidado para começar a reposição hormonal, fazendo uma avaliação cardiovascular, aquilo que eu falei do vaso, Uhum. que vai ver se tem placa de ateroma, se ela não está inflamada, se ela merece, se ela pode fazer reposição hormonal depois dessa avaliação cardiovascular bem feita, Aham. e escolher uma via que não dê pico, e sim, você pode começar. Então, você pode ajudar mulheres com 65, 70 anos a iniciarem terapia de reposição hormonal com segurança. Ai, que maravilha. Maravilhoso. Isso, na Isso, verdade, abriu um universo sim. de muitas mulheres que ficaram privadas da reposição hormonal há 20 anos atrás e que os seus médicos falaram que não pode fazer reposição hormonal e elas continuaram replicando e sofrendo com a falta dos hormônios e ter um resgate dessas mulheres que ficaram privadas e Isso. poderem a gente oferecer esse tratamento de terapia de reposição hormonal. Lógico, sempre com acompanhamento médico, sempre com a dose correta, na via correta, vias que não deem pico, para a gente poder fazer com muita E cada segurança. pessoa é uma pessoa, Cada cada uma pessoa é no uma pessoa. seu, né. A doutora Patrícia, ela criou o método Plena, e eu gostaria de conhecer esse método. Explica pra gente como é que é o método Plena. Então, o método Pleno ele veio de uma demanda, e justamente dessa consulta que você relatou, que quando você começa a abordar a mulher 40 a mais, não é uma consulta ginecológica normal. Deixa eu só fazer aqui uma observação. Ela está sendo muito humilde, porque ela é assim com qualquer pessoa que entra no consultório dela. Que eu lembro eu, muito jovenzinha lá, sozinha, e é uma terapia conversar com a doutora Patrícia Magia. Desculpa te Oh, meu interromper, Deus. pode continuar. Mas é sobre isso. Eu acho que assim, a gente quando eu sempre tive essa visão de que o ginecologista era o médico da mulher. Então, desde muitos anos, eu sempre fazia um check-up muito completo. Então, eu criei o combo 4 ultrassom. Ninguém pedia ultrassom de tireoide e falei: "Mas por que que uma ginecologista quer saber da tireoide?" Porque dificilmente vai a outro médico. Então, eu sempre tive essa visão ampla da mulher. É verdade. Né, e assim, meu check-up sempre foi eu sou conhecida de um pedido de exame marcando xizinho, então assim, porque eu peço muita coisa, eu sempre gostei de avaliar de uma forma bem ampla, mesmo mulheres jovens, né, Uhum. que vinham para fazer um preventivo, para ver um método, uma pílula anticoncepcional, que a gente hoje já nem usa quase mais pílula anticoncepcional,
que mudou muito também essa questão da anticoncepção. Então, como é que essas mulheres 40 a mais, elas vêm com várias demandas, e normalmente demandas de muito tempo, de médicos que ou que na verdade não sabiam lidar, ou que não estão atualizados de tudo que vem mudando a menopausa. Como eu falei, era um mito, não se falava muito. Então, o método Plena foi uma forma que eu categorizei de que eu preciso olhar ela de forma plena. E na pós-menopausa, na menopausa, no climatério, que é muito desafiador, principalmente a fase da transição menopausal, que é uma montanha-russa a questão hormonal, a gente tem que avaliar muitos dos pilares. Então, o método Plena, ele contempla uma escuta ativa, além de toda uma avaliação, não é só pesar, qual é a composição corporal, passa pelo sono, passa pelo intestino, passa por avaliar todo o estado de inflamatório, toda a parte de suplementação, toda a parte também de você olhar a região íntima, no sentido da atrofia genital. A gente sabe, na verdade, que a falta dos hormônios, assim como na pele a gente vai envelhecendo, a gente vai cuidando do rosto, Uhum. a região íntima merece, porque assim, você imagina não só o ressecamento vaginal, a dor na relação sexual, mas perder a urina quando tosse, quando espirra, quando está na Então o método academia. Plena ainda tem esses Esse equipamentos Sim, que essa tecnologias para a gente tecnologia. trabalhar, a gente Sim. trabalha com laser de CO2, com a radiofrequência. Então, é você ter que se preocupar, um olhar mais integrativo da mulher como um todo. Mostrar para ela que eu estou preocupada com o osso, com o cérebro, com o intestino, com a dieta, com o exercício, com o sono. Então, o método ele passa por todas essas fases e vai adequando cada uma delas de forma que ela fique realmente plena. Que Com maravilhoso. acompanhamento médico sempre, sempre, E sempre. e falando nessas tecnologias, né, sobre a perda de urina, deixou de ser necessário fazer cirurgia? Praticamente as minhas pacientes eu já não indicam uma perineoplastia tem muitos anos. Por quê? Porque quando você começa a se preocupar com isso precocemente, você já dá instruções, passa orientação e trata precocemente. Então, como é que você faz? Começou a haver uma atrofia, a gente já vê no Papa Nicolau uma avaliação hormonal. Ela já começou a ter algum tipo de sintoma, você instala a terapia. E a terapia é muito simples, é feita no consultório, é indolor. E o primeiro ano, normalmente, o protocolo são 3 sessões de laser e depois a manutenção é por ano. Só que quanto mais cedo você faz, melhor a resposta de produção de mucosa, de colágeno. Então, assim, você previne que isso vai evoluir. Então, melhora do sintoma agora, quando está fase inicial ou, na verdade, no máximo, quando já tem 15, 20 anos, com 80 anos funciona? Funciona, mas a resposta ela é muito pior. Então, em continência urinária leve a moderada, a gente consegue reverter. Quando já está muito avançada, aí a gente tem que fazer associação com fisioterapia urogenital e cremes locais. A tecnologia ajuda, sempre Uhum. ajuda, mas o ideal que eu sempre falo é comece a tratar cedo. Não deixa chegar na menopausa, 1 ano sem menstruar para começar a tratar o hormônio. Já é tarde aí? Não é tarde, mas você por que que você vai sofrer até chegar lá para começar a tratar? Aham. Comece a tratar quando os sintomas estão começando e quando os hormônios já estão mostrando que já não estava ideal. Você não precisa nem passar pelos sintomas, você faz a transição de uma forma mais leve. E quem quiser marcar uma consulta e quiser começar o método Plena? Vai ser um prazer poder ajudar cada vez mais mulheres. Eu tenho um Instagram que ele fala muito sobre a saúde da mulher como um todo, como prevenir. A gente dá conteúdo ali, que eu acho que a informação é um bem que ninguém nos tira. Então, é @DRA Patrícia Magia. E quem quiser marcar uma consulta, vai ser um prazer recebê-las para poder. Quanto mais mulheres, uma comunidade mais forte, a gente pode fazer da menopausa a melhor fase das nossas vidas. Menopausa, então, é o fim ou é o começo? Eu digo que menopausa é o fim da vida reprodutiva, mas o início de uma vida produtiva, porque você tem a maturidade a seu favor e está se cuidando. Então, isso aí transforma tudo. Ai, que maravilhoso. Obrigada, doutora Patrícia. Foi incrível, foi uma delícia essa conversa. Eu Já tô passou tão rápido. pass Eu amo falar de saúde da mulher. Quer falar mais um Maravilhoso. pouquinho? Vamos embora. O que que você quer falar mais? Vamos lá falar. Falar para as mulheres que, na verdade, não deixem para depois, escolham tratar vocês mesmas. Isso reconecta casamento. Façam por você. Tantas vezes eu escuto, eu cuido dos meus pais, eu cuido dos filhos, não tenho tempo porque eu me dedico muito ao trabalho. Chega uma hora que te param. Não deixa
ou te parar. Cuide de Cuide você. de você, que você cuidando de você, você estando bem, você transborda, você serve Porque mais. depois os filhos vão embora, E né? você vai Vai olhar para ficar o trás e ver ninho que ficou vazio. ficou um vazio É. muitas vezes, e você não se cuidando, você vai dar trabalho para esses filhos. Então, Uhum. assim, quantas mulheres chegam no meu consultório que falam: "Nossa, eu não tenho tempo para mim, eu estou cansada". Se você tiver, assim, na melhor performance, se você tiver se sentindo plena, você tira isso de letra e você Casamentos acabam ressignifica. muito nessa fase. Muito, casamento acaba, elas nem muitas vezes outro dia atendendo a paciente, um mês começando a se tratar: "Doutora, você me arrumou um problema, porque eu tive que comprar um brinquedinho, eu não lembrava nem que era libido, meu marido não dá conta", eu falei: "Traz o marido", e uma coisa também muito legal que eu acho que fica como recado, Aham. é que muitas mulheres ao começarem a melhorar e se sentirem bem dispostas, os maridos não querem ficar para trás. Então, hoje eu já tenho o método Plena para maridos das minhas Olha, pacientes. porque tem a andropausa. Exatamente, eles não imaginam. Então, e os hábitos, o exemplo arrasta. Então, quando Uhum, se é para comer e come errado, o outro acaba fazendo a mesma coisa. Agora, uhum. quando vai ver a mulher indo para academia e querendo passear no calçadão num domingo, ao invés de sentar no quiosque para comer alguma besteira, ele fala: "Nossa, eu quero ficar assim também", inspira, e é sobre isso. E assim como mulher, grupo de amigas quando está junto, uma mulher inspira a outra, isso é muito legal. Você criar uma comunidade onde você torna uma inspiração, você acaba E dá exemplo contaminando, para os e filhos dá exemplo para os também, as filhos e te filhas que empodera, te empodera. É exatamente. essa a grande sensação que faz toda a diferença, toda aquela coisa do cansaço dá lugar a um lugar de: "Eu estou cuidando de mim, eu estou me sentindo bem, eu estou dormindo melhor", porque normalmente quando você cuida dos outros e não tem tempo para você, aquilo você vai se acostumando a viver mais ou menos, até viver mal, ao ponto de não aguentar mais e procurar um médico. Não deixa chegar nesse ponto. Venha quando começar a ter os sintomas, venha checar pelo menos se está faltando alguma coisa, aonde eu posso fazer por mim, que para não deixar chegar no fundo do poço, para começar a tratar a transição menopausal e a menopausa. Eu pensei que não havia mais luz no fim do túnel. E depois da reposição hormonal, depois que a minha vida começou a entrar No no eixo, eixo, eu fiquei: "Olha, eu tô aqui no podcast, fiquei corajosa". E a empreende, gente exatamente, empodera, inspira empodera. e ao transbordar, você não tem a dúvida que volta tudo para você. É isso aí. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, doutora Patrícia. E se você está passando por essa fase ou sabe que ela está chegando, talvez o mais importante seja entender que você não precisa sofrer. Informação muda tudo. Compartilhe esse episódio com uma mulher que precisa ouvir isso e siga o canal. Esse é o 50 Podcast, onde maturidade não é desculpa, é autoconhecimento e posicionamento.